É uma história de animação que ganhou o Oscar em 2012. Eu fiz até um banner lá atrás, tá vendo? Banner? É um banner? Livros doidos do Senhor. Isso daí é mais ou menos um filme ou uma história? É um filme, mas eu criei uma história. Na verdade, esse é o Sr. Lesmore. Prazer. E ele sempre anda com uma bengala. Eu não tenho guarda-chuvas. Não tenho bengalas, mas tenho guarda-chuvas. Que servem para o mesmo motivo quando não chove. Vocês sabiam disso? Então, o Sr. Lesmore tinha uma bengala e um chapéu. Mas o que ele gostava mesmo era de ler. Por isso, ele tinha sempre um livro consigo. E naquela tarde, ele escrevia. Escrevia. No seu lado, tinha uma pilha de livros que ele já tinha lido. E no outro lado também tinha outra pilha de livros que ele já tinha lido. Ele nem notou quando começou uma ventania e começou a levar os livros dele embora. De tanto que ele estava concentrado em escrever a história. E ele só percebeu que estava ventando quando um barulho de um noticiário passou e ele ergueu a cabeça e viu a TV da vizinha rodopiando na frente dele e indo embora. Verdade? E quando ele escutou uma campainha de bicicleta. E aquela campainha de bicicleta era do outro vizinho dele, que estava tentando correr contra o vento, mas não estava conseguindo. E ele estava a 3 metros do chão. Tipo, 3 metros do chão. Bicicleta 3 metros do chão. Num furacão. Um furacão enorme. Arrancava tudo. Tudo. Do prédio à casinha do cachorro. Tudo era levado pelo vento do furacão. Assim como os livros dele. E assim como a cadeira dele. Que começou a ir para o ladinho. O Sr. Morris segurou a bengala que quase foi levado junto pelo vento. Mas não conseguiu. E ele foi levado junto. A bengala na mão e o livro na outra. O vento levou, rodopiou. E quando ele se deu conta, já estava a uns 100 metros do chão. Meu Deus. Assim como todas as casas ao redor dele. Assim como o cachorro do vizinho. Assim como todos os livros. Tudo. Vocês já viram aquele filme do Mágico de Oz? Sim. Pois é. Lembram quando começou? Sim. Foi assim que começou. E quando ele viu que o livro dele tinha escapado da mão dele e ele foi atrás do livro, uma pedra atingiu a cabeça. Barrel. Não. Então, quando ele acordou, percebeu que ao seu lado estava... O que é isso? Sim, cadê? Não tô vendo nada. Bengala? Ah, então, a bengala estava do lado, o chapéu na cabeça e o livro caiu aos seus pés. Só que aquele lugar era estranho. Sabe Oz? Não era, mas era quase. Ele notou que tudo ao seu redor era preto e branco. Olhou para o seu livro e as páginas estavam em preto e branco. Até as letrinhas o furacão arrancou. Até as exclamações. Hã?
numa tossida, voou um Cs, assim, um As, uns B. Ele engoliu. Aham. Mas qual é isso? Estava escrito no livro. Então, quando ele percebeu ao redor, as casas todas de ponta cabeça. As pessoas chorando porque perderam tudo. Todos os livros dele arrancaram as folhas com aquele vento. E estava jogado no chão. E em vez de estrada de tijolos amarelos, era uma estrada trilhada pela tristeza de livros destruídos. Então, com o seu livrinho embaixo do braço, ele começou a caminhar por aquela trilha. Triste. A única coisa que tinha era isso. E nem estava mais escrito. Quando ele estava ali, ele percebeu uma sombra estranha no chão. Uma sombra quadrada. Uma sombra esquisita. E o barulho? Então os livros saíram voando. Exatamente. Quando ele olhou para cima, Os livros estavam voando. os livros estavam voando. E ao contrário dele, os livros eram coloridos. E cada livro tinha uma fita vermelha. E no fundo dessa fita vermelha tinha uma moça segurando. A moça, quando olhou o Sr. Morris, deu uma risadinha. E quando ele olhou para ela e viu aqueles passarinhos lá que eram os livros, ele fez o quê? O que qualquer pessoa sensata faria, né? Chorinho. Olhou para o próprio livro, olhou para cima Chorou. e jogou o livro. Pra ver se o livro ia sair voando. Para ver se o livro ia sair voando, exatamente. E o que aconteceu? Nada. Nada! Exatamente. Você sabe por que nada? Sim. Por quê? Não acontece nada assim. Não. Porque não tinha letras. Não tinha leitura. história. Era branco. Como ele queria que o livro voasse se não tinha história? Então, ele olhou para aquela moça, olhou para o livro, pegou ele de novo e ficou triste. A moça tinha um livro no braço, com perninhas. O livro olhou para ela, olhou para ele e começou a voar em direção à cerca que ficava bem do lado do Sr. Morris. Quando o Sr. Morris olhou para o livro olhou para ele. O livro chamou ele e começou a voar. O Sr. Morris preferiu, obviamente, seguir o livro. E foi isso que ele fez. Ele pulou a cerca e seguiu o livro voador até uma casa cheia de outros livros. Biblioteca. Sim, uma biblioteca cheia de livros voadores, livros pequenos, médios e grandes, todos dando rasante e pousando. Deve ser aeroporto. É um aeroporto de livros. Todos ali, esperando para alguém que cuide deles. Livro-porto. Quando ele chegou na casa, tudo parecia mais colorido. Lá fora o céu era azul, a grama verdinha, tudo bonito e com uma cor mágica. Foi aí que ele começou a ouvir uma música. E ele seguiu a música. Quando viu, o livro da moça estava num piano e tocava as musiquinhas e a letra. Quando ele se deu conta, a música era tão boa que ele começou a dançar. E não era só ele que começava a dançar? Parecia, né? Então, os livros começaram a dançar em redor dele. E quando acabaram de dançar, todo mundo aplaudiu. E foi aí que eles começaram a confiar
no Sr. Morris. E ele começou a ajudar os livros. De manhã, ele dava cereal matinal de letrinhas, obviamente. À tarde, também, no almoço, né? À tarde, ele dava uma capa nova e resistente. Ele também ajudava lendo todos os livros que podia ao anoitecer. Era uma vida perfeita. Ele arrumava, limpava, e tudo em função dos livros. E todos eram mágicos. Todos mágicos. Mas aí aconteceu uma calamidade. O livro mais velho da biblioteca queria sair do seu lugar, só que ele não conseguiu. Ele tinha medo de ir, porque suas folhas estavam caindo. O Sr. Morris falou, vem, vem. E ele foi, só que acabou fundo, né? As folhas caíram todas, rasgaram, perdeu a capa. Naquele momento de emergência, ele levou o antigo livro e restaurou. Colou as páginas com fita mágica. E tentou ver se ele sobreviveria. Um outro livro de coração, de batimento cardíaco, dizia que ele não ia sobreviver. Aquele livro da moça, que era da moça, olhou para o livro e olhou para o Sr. Morris e falou para ele, leia. O Sr. Morris começou a ler umas frases e letras, e o livro começou a ganhar vida e começou a voar, e o Sr. Morris não conseguia mais largar. Eram tantas emoções juntas, era um espanto, era uma alegria, era um temor. Tinha tantas emoções naquele livro. Ele queria ler. Ele leu do primeiro ao último capítulo. E quando terminou, o livro ganhou vida novamente. E você sabe por quê? Não. Porque é um livro. Ele nunca foi tinha esse livro. Ele tinha vida sem ler? Ele não tinha. Não tinha vida sem a leitura. Ninguém tinha. Porque um livro só é feliz se 5 pessoas no mínimo o leem. E aquele lá já fazia tempo que pessoas não tinham. Só porque era velho. Quando ele recuperou aquele livro velho, ele notou que o próprio livro ainda não tinha sido escrito. E foi isso que ele começou a fazer. Começou a escrever a sua biografia. Do começo ao fim. Aquele momento foi crucial para a sua vida. Então, conforme os dias iam passando, o cereal matinal era dado, a sopinha de letrinhas, a restauração, a leitura. Outras pessoas começaram a ver que os livros eram mágicos e foram lá buscar com ele, porque elas também queriam mais vida em sua história. Ou seja, elas queriam magia em sua vida. E iam conseguir onde? Nos livros, obviamente. Então ele começou a emprestar os livros e descobrir qual era o gênero que cada um gostava. O tempo foi passando, o Sr. Morris foi ficando mais velhinho, e quando ele escreveu a parte fim no seu livro e colocou do lado, Ele morreu. ele ia morrer. Quem? Mas vocês sabem que quem escreve livro nunca morre, né? Não. É por isso Fica marcado na história. que quando ele escreveu o livro e deixou tudo que ele construiu para trás, com um ar de felicidade, porque ninguém é para sempre, mas quem escreve um livro tem sempre o seu lugarzinho numa biblioteca. Os livros rodearam ele, como fizeram com aquela moça, e deixaram o Sr. Morris jovem novamente, que nem lá, naquela foto. E quando perceberam, tinha uma fita vermelha de cada livro
até a mão dele, onde ele segurou e voou com os livros embora. Mas a biblioteca não ia ficar sozinha. O livro do Sr. Morris começou a ganhar vida e achou outra pessoa para continuar o seu legado. Obrigada, gente.